Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidas para dar início à nossa reunião de libertação, reunião de Ministérios Vidas Transformada. Hoje, dia 3 de setembro de 2021. Nesse instante agora, vamos nos colocar diante da presença do Senhor e pedir assim que o reino do Senhor venha agora se manifestar diante de nós. Que o Senhor, nosso Deus, possa dar ordem aos anjos dele para estar acampado agora ao nosso redor. Que os anjos do Senhor estejam acampados aí onde você está, dentro da tua casa, no seu local de trabalho. Independente aonde você estiver, que o Senhor possa dar ordem aos anjos deles para estar aí com você. Que os anjos do Senhor também estejam acampados aqui dentro desta igreja. Que esses anjos venham com espada desembainhadas e correntes de fogo para vir guerrear nessa tarde ao nosso favor, para que eles possam guerrear e pelejar ao nosso favor, para que nós possamos ter liberdade na presença do Senhor, para nos enchermos da graça, do amor, e que a palavra do Senhor hoje venha de encontro ao meu coração, ao teu coração. Que a palavra de hoje seja para nos libertar, nos transformar, nos curar, nos restaurar, nos trazer refrigério, nos dar alegria, porque a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, ela transforma, cura e liberta. E nós pedimos ao Senhor que essa tarde seja uma tarde de bênção, uma tarde de vitória, uma tarde de paz, que nós possamos estar reunidas nessa reunião para receber mais do Senhor, para que possamos ser transformadas e impactadas nessa tarde através dessa reunião. Que nós sejamos simplesmente canal de graça para o Senhor chegar até você, até a minha vida, que nós aqui sejamos somente o canal, porque quem faz toda a obra, quem faz a cura, quem faz a transformação é somente o nosso Deus. E é nessa certeza que nós clamamos para que o Espírito Santo de Deus também venha se fazer presente aqui conosco. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos enchendo nessa tarde, derramando sobre nós toda a unção, derramando sobre nós todos os frutos, os carismas dele, para que possamos ser lavadas, purificadas, restauradas. Que o Espírito Santo de Deus venha como fogo, fogo que queima, venha com esse fogo queimar tudo aquilo que está contra a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que esse fogo abrasador venha nos incendiar, venha nos purificar, venha nos transformar nessa tarde. Que o Espírito Santo tenha liberdade de nos usar, que o Espírito Santo tenha liberdade de estar ao nosso lado, nos dando estratégia de guerra, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, para que possamos lidar no nosso dia a dia com sabedoria. E que a todo instante a vontade do Senhor permaneça na nossa vida, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nessa tarde eu quero que vocês peguem aí um versículo, que o Senhor falou muito comigo através desse versículo, e eu quero ler para as irmãs. Está lá em Isaías 10, 27. Que a tua unção quebre o jugo do inimigo sobre o teu pescoço e destrua todo o jugo. Que a unção do Senhor quebre o jugo do inimigo sobre o nosso pescoço e destrua todo o jugo. Irmãs, esse versículo, o Senhor, assim, falou comigo fortemente, porque como a gente às vezes anda abatido, cansadas, como que o fardo muitas das vezes anda pesado, como que a gente às vezes sente que a gente não consegue permanecer de pé, permanecer firme. E esse versículo vem mostrar que a unção do Senhor sobre as nossas vidas quebra todo mal, quebra todo jugo, tira toda enfermidade, todo mal. Que nessa tarde essa unção possa estar sobre nós, que a unção do Senhor esteja sobre a sua vida, que a unção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nessa tarde, e que nós possamos nos sentir aliviadas, que nós possamos nos sentir abençoadas por essa unção, que o Senhor nos fortaleça nessa tarde, em nome de Jesus. Minha irmã, toma posse dessa palavra sobre a tua vida. Isaías 10, 27, toma posse desse versículo
hoje, porque o Senhor quer tirar todo esse peso das nossas costas, dos nossos ombros, do nosso pescoço, porque se a gente observar, quando nós estamos muito ansiosas, nervosas, agitadas, é o primeiro lugar que nós sentimos rigidez, dor, peso, é no nosso pescoço. É o primeiro lugar que nós começamos a sentir esse peso. Então eu percebo assim que é o lugar onde o inimigo também usa para nos escravizar, para colocar aí sobre nós esse jugo, esse peso. Esse jugo hoje eu vejo como a angústia que está no nosso coração, a ansiedade que está na nossa vida, que não nos deixa dar passos firmes, que não nos deixa prosseguir. O nervoso, o estresse, que hoje nós estamos vivendo uma vida assim, de um estresse fora do comum. Nós estamos vivendo no automático e muitas das vezes estamos deixando de viver uma vida em plenitude. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos dá vida, vida em abundância. Então nessa tarde que o Senhor quebre, através da unção dEle, quebre, destrua esse jugo que está sobre o seu pescoço, sobre os teus ombros. Em nome de Jesus eu peço. E agora vamos nos colocar diante da presença desse Deus e vamos agradecer porque esse Deus é maravilhoso. Vamos agradecer mais uma vez por estarmos aqui nessa tarde reunidas, irmãs. Que o Senhor possa estar no nosso meio, estar junto conosco nessa tarde, não só nessa tarde, mas esse resto de semana. Que possamos estar nessa tarde, ó Deus, sendo impactadas com a Tua presença. Senhor, desde já, Pai, nós colocamos as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, das irmãs, Senhor Jesus, deste ministério, Senhor, da nossa líder. Nós colocamos a vida dos nossos pastores, Senhor, cada ministério dessa igreja, Senhor, cada ministério da igreja Batista, Senhor, da primeira igreja batista de Alto Taquari, ó Deus, nós colocamos diante da Tua presença para que o Senhor possa derramar da Tua unção, da Tua graça, ó Pai. Nós apresentamos, Senhor, cada líder, cada membro dessa igreja, Senhor, que a Tua paz, Senhor Jesus, resplandeça, Senhor, sobre cada um. Deus, eu te apresento este ministério, ó Deus, hoje que estamos aqui, através das nossas vidas, sendo representado. Que o Senhor derrame da Tua graça, da Sua unção sobre este ministério, para que sejamos, Senhor, canal de graça na vida dos nossos irmãos, ó Pai, nessa tarde. Desde já, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, por nos sustentar até aqui. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que não nos desampara, que mesmo na angústia o Senhor está conosco, Paizinho. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao Senhor, ó Deus, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus soberano, ó Deus. Glórias e glórias ao Teu nome, Deus, seja exaltado o Teu nome, Senhor. Pai, faça a Tua graça resplandecer, a Tua unção sobre nós, ó Deus, que as pessoas, Senhor, quando nos encontrar, não veja, Senhor Jesus, a nós com os olhos carnais, mas que possa ver, Senhor, a Tua presença resplandecer nas nossas vidas. Que o Senhor venha crescer em nós, Senhor, a cada dia, e que nós venhamos diminuir, ó Deus. Alveja as nossas vestes, Deus. Lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro nessa tarde, ó Deus, para que possamos estar diante do Senhor irrepreensíveis, ó Deus. Nós te pedimos nessa tarde, ó Deus. Pai, eu quero te pedir agora nessa tarde que o Senhor venha visitar cada irmã que vai assistir, que está assistindo essa live, Senhor. Que o Senhor possa derramar a Tua unção sobre a vida de cada uma. Nesse instante agora, Senhor, eu apresento a vida de cada uma, os pedidos de oração, Senhor. Aquelas que quiserem fazer pedido de oração, pode mandar aí a mensagenzinha que a gente vai estar assim anotando e nós vamos estar orando. Então assim, nesse instante, que o Senhor venha ao nosso auxílio, para que Ele possa atender os nossos pedidos, principalmente a respeito daquelas pessoas por quem está no nosso coração nessa tarde. Nós colocamos a vida de cada uma diante de Jesus. E agora, nessa certeza, vamos tomar posse do Salmo 91 sobre as nossas vidas. Porque o Salmo 91, irmãos, é um salmo de cobertura espiritual.
É um salmo que vem para nos guardar, um salmo que vem para nos fortalecer, um salmo que vem para a gente saber que nós estamos na presença deste Deus, que é o nosso escudo, que é a nossa força, que é o nosso Deus. E que nós possamos estar realmente firmadas na palavra, que nós possamos realmente estar debaixo dessa proteção, da proteção do Altíssimo. E nós vamos tomar posse desse salmo na primeira pessoa, tomando posse assim para a nossa vida. Amém? Senhor meu Deus, eu que habito no esconderijo do Deus Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, eu descansarei. Eu digo, tu és o meu Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza, e só no Senhor eu confio. Porque o Senhor, meu Deus, me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas eu, a minha casa, a minha família, os meus bens, os meus animais, o meu trabalho, o meu local de trabalho, estaremos seguros, porque a verdade do Senhor é o nosso escudo e nosso broquel. Não temerei, eu não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a morte que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu olharei e vereis a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio e eu faço do Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal, nem praga alguma, nem enfermidade alguma, nem espírito de enfermidade alguma chegará à minha tenda. Porque o Senhor nosso Deus dá ordem aos anjos celestiais ao nosso respeito, para que esses anjos venham nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que os nossos pés não tropecem em pedra alguma. Pisarei o leão e a áspide, calcarei debaixo dos meus pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente o Senhor me ama e também me livra. O Senhor me coloca num alto retiro, porque Ele conhece o nosso nome, Ele conhece o meu nome, Ele conhece o teu nome. E quando nós o invocamos, o Senhor nos responde. Ele está conosco mesmo na angústia e nos livra, e por isso nós o glorificaremos. O Senhor nos dá abundância de dias e nos mostra todos os dias o caminho para a nossa salvação. Amém? E agora também nós vamos tomar posse da armadura do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós sabemos, e está escrito aqui na palavra do Senhor, que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é sim contra principados, contra potestade, contra hostes espirituais da maldade espalhada nos ares. Minha irmã, a sua luta, a minha luta, não é contra as pessoas que estão ao nosso redor. Não é contra os nossos maridos, não é contra os nossos filhos, os patrões, não é contra os seus irmãos, pai, mãe, não. A nossa luta é contra o diabo. Paralela ao nosso reino físico, existe o reino espiritual, ali que são travadas as nossas batalhas. E nós precisamos aprender a discernir a respeito das nossas lutas, porque muitas vezes nós estamos lutando com a pessoa errada, nós estamos lutando com pessoas e não é com pessoas. Nós precisamos lutar contra as forças malignas do diabo na nossa vida. Entendeu? Então a gente precisa estar preparadas, aparelhadas. Pega na Bíblia de vocês, quem tiver a oportunidade, lá em Efésios 6, irmãos. É uma leitura que nós devemos fazer todos os dias, para que a gente possa estar preparadas para a guerra. Nós não podemos ir para uma batalha sem estarmos vestidas ou revestidas da armadura de Deus.
Efésios 6, do 10 ao 18. Pega lá, deixa marcadinho na sua Bíblia, todos os dias de manhã, levanta, toma posse da armadura. Toma posse dessa armadura para que o Senhor venha te guardar, para que o inimigo não tenha força de lançar nem setas, nem flecha, nem dardos sobre a sua vida. Porque nós conhecemos o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é o nosso general. Então nós precisamos ser soldados de guerra e acompanhar os propósitos e a vontade de Deus para a nossa vida. E para isso, muitas vezes, nós vamos ter que batalhar duro. O reino de Deus só é tomado por esforço. Então levanta a cabeça, sacode a poeira, fica de pé agora aí, vamos guerrear juntas, vamos tomar posse dessa armadura e nos alistar e vamos assim nos colocar junto desse exército do Senhor e vencer todas essas batalhas, todas essas lutas que muitas vezes temos travado dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, no nosso local de trabalho, junto da nossa família, dos nossos familiares. Vamos estar prontas, vamos ter aqui a nossa espada pronta para a gente poder manejar ela com sabedoria. Tá entendendo? Vamos ficar de pé agora diante do Senhor e tomar posse dessa armadura sobre nós. Senhor nosso Deus, nessa tarde hoje, mais uma vez, ó Deus, do dia 3 de setembro de 2021, nós nos colocamos diante da Tua presença, diante dos homens e dos anjos, ó Deus, e tomamos posse da Tua armadura, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, nos fortalecer na Sua força e no Seu poder, ó Deus, e queremos nos revestir da Tua armadura, para que nós possamos ficar firmes, inabaláveis, que nós possamos lutar contra todas as ciladas do diabo, Senhor. E nessa certeza, ó Deus, nós tomamos posse do cinturão da verdade sobre os nossos lombos. Que somente a verdade, ó Deus, esteja nos cercando e nos guardando, ó Deus. Que somente a Tua verdade prevaleça nas nossas vidas, ó Deus. Tomamos posse da couraça da justiça sobre o nosso peito, Senhor. E que essa couraça, ó Deus, proteja também as nossas emoções e os nossos sentimentos, ó Deus. Mas, Senhor, eu te falo, eu te peço, que nós não vivamos conforme as nossas emoções e os nossos sentimentos. Que nós possamos, ó Deus, viver conforme a Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus. Tomamos posse, ó Deus, dos calçados da prontidão sobre os nossos pés. Senhor, que com esses calçados, ó Deus, nós possamos marchar, Deus, firme, Senhor, na retidão, no caminho, Senhor Jesus, da alegria, da paz, da saúde, que é o Teu caminho, Senhor. Que os nossos pés estejam firmes sobre a rocha, Deus. Que com essa armadura, Senhor, nós possamos estar inabaláveis diante da Tua presença, Senhor, e diante do reino espiritual. Tomamos posse também, ó Deus, do escudo da fé, Senhor. Que possamos, ó Deus, usar esse escudo para proteger a nós e aos nossos, Senhor. Que nós venhamos a aprender, Senhor, a guerrear a favor dos nossos, Senhor. Que muitas das vezes não conhece ao Senhor, não conhece a Tua palavra, Senhor. Que com esse escudo nós possamos, Senhor Jesus, proteger a nós e aos nossos, Senhor. Que possamos estar debaixo da Tua cobertura, ó Deus, dia após dia. Também, Senhor, queremos tomar posse do capacete da salvação sobre a nossa cabeça. Deus, leva cativa agora todos os nossos pensamentos, Senhor, ao trono da Tua glória, Senhor. Guarda os nossos pensamentos, ó Deus. Nós repreendemos todo pensamento perturbador, todo pensamento de opressão, de amargura, de tristeza, de angústia, todo espírito de medo, Senhor, todo pensamento de medo nós repreendemos agora, Senhor. Que os nossos pensamentos estejam guardados no trono da Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Que seja através desse capacete, ó Deus, os nossos pensamentos estejam guardados no Senhor. E por fim, meu Deus, eu tomo posse da Tua espada, da espada do Espírito, que é
a palavra de Deus, que eu possa manejá-la com autoridade, Senhor, e vencer todo o mal, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, orar em todo o tempo, Senhor, com orações e súplicas no Espírito, e que possamos vigiar, sendo perseverantes, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, dá-nos o dom de perseverarmos, Senhor, de ficarmos firmes, Senhor, diante do Senhor, que possamos, Senhor, estar inabaláveis, Senhor, na tua presença nós te pedimos nessa tarde, Deus. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao Senhor, que é o nosso Deus, ó Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. Eu passo a palavra agora para outra Andréia. Hoje, assim, as duas Andréias que estão aqui para ser canal de graça na tua vida. Então, agora eu passo a palavra para a irmã Andréia Bernini agora. Fiquem com Deus e Jesus abençoe. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui no templo, de estarmos aqui adorando ao Senhor. Quero agradecer a presença de cada um que está conosco aqui nesta tarde, né? A Ana Cláudia, a Rita, a Marlene, a Cristine, a Tiana, a... Vou passar aqui, eu perdi aqui. Taliane. Que todos nesta tarde sejam alcançados pela graça poderosa, Silvânia, a Marilene, a Iacuí, graça e paz a vocês, meus queridos, que o Senhor possa já ter começado a falar nos seus corações esta tarde. Nós louvamos o Senhor, porque Ele é fiel. O pastor Cláudio também está na live conosco, glória a Deus por isso. O Senhor testifica, né? Aquele versículo que a irmã Andréia trouxe, a irmã Nair também está conosco, Deus abençoe, irmã. O Senhor testificando já a mensagem que Ele nos deu, glória a Deus, né? Porque tudo, existe uma engrenagem no reino espiritual que se encaixa perfeitamente. E o que nós vamos tratar nesta tarde, nada mais é do que, eu quero dizer para nós nesta tarde, que nós jamais desistamos. Nós vamos falar sobre a perseverança. Você vê como que Deus é maravilhoso, né? Ele já faz tudo certinho para tudo se encaixar. Então a nossa palavra hoje é isso, meu querido, é para nós, nesse tempo tão turbulento, nesse tempo tão pesado espiritualmente que nós estamos vivendo, né? Um tempo de tanta luta, um tempo difícil. Mas o Senhor está declarando e conclamando a nós a não desistirmos. A irmã Denise também está conosco, a paz a você também. Vamos então abrir a palavra do Senhor, lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 7. Eu vou ler esse texto nesta tarde em duas versões. A irmã Elizabeth Nunes de Almeida também está conosco. Glória a Deus. Nós vamos ler esse texto em duas versões para nós estudarmos sobre isso nesta tarde e sabermos que o Senhor é quem nos fortalece, que o Senhor é quem nos sustenta, é que o Senhor que nos dá graça para que nós possamos estar firmes e não desistirmos diante dessa batalha que estamos vivendo. Estamos vivendo uma batalha, não somente no reino físico, não somente no reino espiritual. Nós estamos vivendo batalhas em todos os sentidos, na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, não é assim? Mas nós não andamos pelos nossos olhos da carne, nós andamos por fé. E é essa fé que nos sustenta, é essa fé que nos fortalece a cada dia, através da graça do Senhor, esse favor imerecido que nós temos, através do sacrifício de Jesus, e nós podemos ficar firmes. Então vamos ver o que diz a palavra aqui em Romanos, no capítulo 2, no versículo 7, a palavra diz assim: a saber,
a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Olha essa palavra, perseverança. Essa é a palavra-chave da nossa mensagem nesta tarde. Perseverança. Para nós que buscamos a glória e a honra. Quando nós estivermos com Cristo. A incorrupção, quando nós não estivermos mais neste corpo físico, nós vamos estar com o Senhor. Então nós temos que buscar diligentemente para que nós possamos viver esta honra, viver esta glória, viver essa incorrupção quando estivermos com o Senhor. E na Bíblia judaica, este mesmo texto diz assim, olha que lindo. Aos que procuram glória, honra e imortalidade, mediante a perseverança nas boas obras, ele quem Deus retribuirá com vida eterna. Mas aos que são egoístas, que desobedecem à verdade, seguem o mal, ele retribuirá com ira e desprazer. Então a palavra do Senhor é clara, meus queridos. A palavra do Senhor diz que os justos, quem são os justos? Os justos são aqueles que foram justificados através do sacrifício de Jesus, foram justificados pela fé no nosso Senhor. Isto está lá na palavra de Deus, em Romanos 16, 17, 3 e 24. Nós não vamos ler todos os versículos, mas eu vou citá-los para que você aí na sua casa possa ler depois e meditar. Quem são esses justos? São os que perseveram em fazer o bem, fazer as boas obras, porque as boas obras andam ligadas com o processo de justificação, com a nossa salvação, com a fé. Nós sabemos que é natural de quando nós nascemos de novo, é natural de quando nós nascemos no Senhor, quando nós tivemos um encontro real com o Senhor através de Jesus, é natural que pela fé nós venhamos a praticar o bem e rejeitar o mal, não é verdade? A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, porque o Senhor trabalha em nós de dentro para fora. Quando nós temos um encontro real com o Senhor, quando nós temos um relacionamento com Deus, o Senhor trabalha nas nossas vidas de dentro para fora, a gente muda de dentro para fora. Então nós não temos mais comunhão com as trevas, nós não praticamos mais o que é mal, nós queremos rejeitar e rejeitamos o pecado. Nós não andamos mais no pecado, nas obras da carne. Isso é um processo natural. Por quê? Porque a gente tem prazer no Senhor, porque a gente tem prazer em agradar ao Senhor. E essas boas obras procedem naturalmente dos santos do Senhor, daqueles que são justificados, daqueles que estão vivendo e andando no processo de santificação que andamos aqui. Então, meus queridos, fica firme. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, para uns mais do que para outros, né? Mortes, perdas, doenças, desempregos, tantas coisas. E eu não estou dizendo somente da nossa nação, eu estou dizendo do planeta em uma forma geral. Estão gemendo. Nós estamos vivendo nas dores de parto, como diz a palavra do Senhor. Mas neste momento é que o Senhor nos fortalece. E é neste momento que o Senhor nos capacita para que nós possamos fazer aquilo que é certo. Para que nós não venhamos andar no mundo, com a forma do mundo. Nós vamos falar sobre isso nesta tarde. Mas sim, segundo os padrões de Deus, como está aqui nesse versículo 7 que acabamos de ler. Este é o padrão, a perseverança na palavra, a vida de comunhão com Deus, a vida de busca da verdade do Senhor e viver esta verdade.
né? Uma vida de retidão. Então os fiéis, aqueles que forem fiel até a morte, aqueles que permanecerem, aqueles que perseverarem, esses sim terão honra e incorrupção, porque hoje nós vivemos aqui neste mundo terreno, hoje nós estamos sujeitos a tantas coisas, hoje nós estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos à queda, né? Estamos sujeitos ao vacilo, vivemos num mundo corrupto, né? A carne, o pecado é corruptível, mas nós vivemos buscando, porque os nossos olhos estão no alto, então nós vivemos buscando o que é incorruptível, o que é eterno, o que é glorioso do Senhor. Então nós vamos ter na vida futura, se nós perseverarmos aqui, nós vamos ter essa graça, esse favor mediante Jesus que Ele nos concede. Aquele que vive no pecado, aquele que vive na iniquidade, aquele que vive na transgressão, ele ficará na incorrupção, na corrupção, porque aqui a palavra de Deus diz que Deus tem desprazer no desobediente, desprazer naquele que desobedece, naquele que não anda de acordo com a palavra de Deus. Então eu quero trazer para nós aqui nesta tarde um pouquinho sobre o que é iniquidade. Muitas vezes as pessoas, nós ouvimos falar de iniquidade. O que é iniquidade? Nós precisamos entender o que é. Iniquidade no grego é anomia, significa sem lei. A lei existe para quê? Para que nós possamos ter disciplina, para que nós possamos ser obedientes, né? E a iniquidade é a ilegalidade de tudo aquilo que é da verdade, é o contrário de legal. Então a anomia é a ilegalidade, é a característica daquele que tem o caráter iníquo, injusto, né? Que vai contra a palavra de Deus, que vai contra esses princípios santos que o Senhor nos deixou através da sua palavra, né? É sem retidão, é o perverso, aquele que anda em perversão, aquele que passa para pior estado, a má índole, a ação perversa, é a negação da lei, a infração da lei, a maldade. Então, todas as vezes que o ser humano transgride a lei, todas as vezes que o ser humano faz aquilo que é contra a lei, contra a palavra do Senhor, ele está agindo iniquamente. E o pecado é quando o homem erra o alvo. Nós temos um alvo a seguir, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a palavra, é a obediência dos mandamentos. Quando nós erramos este alvo, quando nós saímos fora da palavra, nós pecamos. Nós temos um caminho a andar, o caminho santo do Senhor. Nós não podemos desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda. É como uma linha reta. É uma linha reta. Quando nós estamos com as nossas faculdades mentais perfeitas, né? Quando nós estamos sóbrios, quando nós estamos com os nossos ouvidos internos capacitados e sadios, né? Porque o nosso ouvido interno é responsável pelo nosso equilíbrio, né? O labirinto que está no nosso ouvido interno, ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Quando uma pessoa ela tem um problema no ouvido interno, no labirinto, ela tem dificuldade em andar em linha reta, ela tem dificuldade em manter e andar retinho, assim como uma pessoa que está embriagada, assim como uma pessoa que está em posses de drogas ou de álcool. Né? Então ela não consegue manter a retidão no caminhar, ela não consegue andar numa linha retinha, pisando certinho em cima da linha. E é assim que o Senhor nos instrui. Nós temos que andar em retidão no caminho santo, porque é o caminho santo do Senhor, é a porta estreita. Nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então só é vencedor, meus amados, aquele que completa o que iniciou. Nós iniciamos uma carreira
quando nós tivermos um encontro com Jesus, quando nós tivermos uma experiência com Cristo. Nós iniciamos um caminhar, nós entramos pelo caminho santo do Senhor, né, através de Jesus, que é a porta. Mas nós estamos ainda nesse caminho. Nós estamos caminhando nesse caminho, porque ainda estamos aqui. Então, enquanto nós não completarmos a nossa carreira, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ser perseverantes, Nós não podemos desistir no meio do caminho. E em Jesus, só através de Jesus, nós podemos permanecer, nós podemos ter força para nunca desistir. Nós sabemos que na nossa vida cristã, nós não estamos isentos de lutas, não é verdade? Estamos vendo aí diante dos nossos olhos, né? Uma coisa que piorou de 2020 para cá, não foi? Nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Estamos ouvindo. Quando ligamos a mídia, quando ligamos a internet, nós estamos vendo o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Sofrimentos, perseguições, mortes, assassinatos, crueldade, perseguições a cristãos. Nós estamos vendo isso. E a palavra de Deus diz lá em João que aqui neste mundo nós teríamos aflição. Mas no começo do versículo, quando o Senhor fala, aqui em João 16, 33, se você tiver aí, pode abrir, senão você anota. João 16, 33, esse versículo é conhecidíssimo de nós, não é verdade? Mas o Senhor diz assim, Jesus está dizendo isto: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Que paz é essa? É aquela paz que excede todo entendimento. É a shalom do Senhor, que é muito mais do que a ausência de guerra. Essa paz aqui é mesmo em guerra. O Senhor diz que mesmo na guerra, na aflição, na perseguição, na angústia, em face à morte, nós, nele, teríamos paz. Obrigada, irmã. Nele nós teríamos paz. Aí o Senhor continua: no mundo tereis aflições. Aflições de todos os tipos, que muitas vezes a gente imagina e que muitas vezes a gente nem imagina. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu. Ele é o nosso espelho. Ele é o nosso Deus, o nosso legislador. Ele é o nosso exemplo. Então, se no Senhor nós temos a garantia de uma caminhada de vitória até o dia que Ele nos chamar, seja pela morte física ou seja pela sua vinda, em direção à nossa vida eterna com Ele. Então, o Senhor muitas vezes põe em prova a nossa fé, não é isso? O Senhor põe em prova a nossa fé. E nós somos aprovados quando nós perseveramos, quando nós nos mantemos firmes ao Senhor, quando nós buscamos cumprir a sua vontade. Você acha que o Senhor não sabe aquilo que passamos? Você acha que o Senhor não tem noção ou não sabe exatamente aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando? É claro que Ele sabe. E Ele sabe muito melhor do que nós mesmos. Porque Ele é o nosso Criador. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos fez. E através de Jesus, através da humanidade de Jesus, Ele sabe aquilo que nós sentimos, aquilo que nós carecemos, aquilo que nós sucumbimos, aquilo que nós padecemos. Mas nós não podemos desistir dessa caminhada. A caminhada tem espinhos, a caminhada tem lutas. Tem muitas vezes ingratidões, não é? Mas o Senhor é poderoso. Glória a Deus,
Queridos, nós fracassamos na vida espiritual quando na hora do aperto nós abandonamos o Senhor, quando nós abandonamos os valores absolutos da palavra de Deus e continuamos a vida baseada em convicções humanas, em egocentrismos, esses egoísmos. Então, todas as vezes que o homem, eu digo homem no sentido geral de humanidade, ele diante de uma luta, diante de uma situação, ele afasta-se dos valores. Ele volta as costas para Deus. Todas as vezes que o homem faz isso, é o mesmo que ele virar as costas para Deus. É o mesmo que ele virar as costas para a verdade absoluta de Deus. E o Senhor fala lá em Deuteronômio que tem a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Nós temos uma única escolha. É o bem através de Deus, através da sua palavra, através da vida. Se nós queremos ter vida abundante, se nós queremos ter vida eterna no Senhor, é um caminho só que nós temos que servir e andar nele. É esse caminho aqui. Nós não podemos nos desviar dele, porque o outro caminho é morte. Outro caminho é a vida eterna sem Cristo, é a perdição. Então, o que diz a palavra de Deus aqui em Romanos 12, no versículo 2, eu quero deixar claro isso aqui para nós neste tempo. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando como nos consagrar a Deus, através da humildade e fidelidade, no uso dos nossos dons. Dom é graça que o Senhor nos dá, é capacitação que Ele nos dá para sermos usados para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Então a palavra de Deus diz aqui, eu vou ler desde do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O que é rogo? É súplica. Quando nós estamos necessitados, desesperados, para que o Senhor, por exemplo, levante de um leito de morte um amado da nossa alma aqui, né? Um ente querido. Como que nós vamos ao Senhor em oração? Com rogos, com súplicas, não é? Com choro, com lamento, com dor. Clamando ao Senhor para que Ele levante daquele leito e traga vida ao nosso ente querido. É desta forma que Paulo estava suplicando a Deus, rogando, falando para nós, né? Que nós, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto de entendimento, de sobriedade, de lucidez. E a palavra de Deus continua, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós temos que andar fora dos padrões deste mundo, deste século, porque a Bíblia fala que o príncipe deste século é Satanás. Então todo o sistema mundano tem o padrão de Satanás, não tem o padrão de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com este mundo, Ele está dizendo para nós não termos a forma, para nós não nos adequarmos àquilo que é maligno, àquilo que é pecado, a costumes mundanos, a práticas pecaminosas fora da palavra de Deus, aquilo que é contra os valores absolutos da palavra. O Senhor diz para nós ficarmos longe. Para quê? Quando a gente não se amolda às coisas mundanas, então nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque é isso que Ele tem para mim e para você, quando nós nos mantemos fiéis a Ele. O Senhor tem pensamentos de bem e não de mal, diz a palavra lá em Jeremias 29, para nos dar o fim que esperamos. Qual é o fim que você espera, meu amado? Qual é o fim que eu espero?
é a glória e a eternidade com Cristo. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai ficar. Isso aqui não tem raiz. Mas o que tem raiz é a nossa fé no Senhor. É a graça do Senhor em nós. É aquilo que o Senhor fez naquela cruz para nos salvar. É o começo da nossa vida, o progresso da nossa vida com Deus e o terminar quando estivermos com Ele. É isso que importa. Então, não há espaço no reino de Deus para quem sente saudades do pecado, para quem sente saudade do mundo, para quem sente saudade das coisas, obras da carne, que estão listadas lá em Gálatas 5. Aquilo que é obra das trevas, aquilo que mata a alma do homem, aquilo que separa o homem de Deus. Nós não queremos isso, meus queridos. Então nós não podemos sentir saudade do pecado. Eu vou dizer para você uma coisa. Quando nós andamos no Senhor, quando nós vivemos um relacionamento com Deus em fidelidade, nós odiamos as coisas da carne. Nós odiamos o pecado, nós temos nojo do pecado, nós abominamos, porque nós queremos agradar o Senhor, porque aquilo não faz parte mais da gente, aquilo é coisa da velha criatura, que já foi morta, enterrada. Nós temos prazer na lei do Senhor, e em meditar nela dia e noite, para fazer tudo conforme a sua vontade. Então, a palavra de Deus diz lá em Lucas 9, 62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que o Senhor está falando aqui através do Evangelho de Lucas? Que todos aqueles que estão na obra, que estão servindo, sendo um canal, sendo um instrumento de Deus, começa a sentir saudade do mundo, começa a olhar para trás. O para trás não volta mais, meus queridos. O para trás ficou no passado. O nosso passado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós somos novas criaturas. O passado já passou, o que é velho já ficou. O Senhor tem coisas novas para mim e para você. Então, quando uma pessoa, ele olha para trás, quer dizer, ele sente saudade daquilo que ele viveu lá, quando estava longe do Senhor, quando ele sente vontade de voltar. A Bíblia compara isso ao porco que volta à lama, o espojadouro da lama. O porquinho, a natureza do porquinho, do bichinho, você pode dar banhinho nele. Deixar ele limpinho, cheirosinho, né? Tem porquinho pet. Você pode pôr lacinho. Ele vai ficar uma belezinha. Mas a hora que tiver uma lama, chover, fizer uma lama, ele vai voltar lá. Porque é a característica dele. Mas o Senhor está comparando isso. Porque o bichinho é uma criação de Deus, é uma característica dele. Mas o Senhor compara isso no sentido do homem ter sido lavado, ter sido redimido. Meus queridos, nós não fomos lavados com uma simples água e um simples sabonete, ou um shampoo no cabelo. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, vertido naquela cruz em um grande sofrimento, um alto preço. Nós fomos lavados no líquido mais precioso que verteu naquela cruz. O Senhor nos lavou, o Senhor nos resgatou, o Senhor trocou as nossas vestes, o Senhor nos adornou com o brilho da sua glória e nos colocou junto a Ele. E aí, olha para trás, sente saudade daquela lama suja, fétida do pecado, da iniquidade, da transgressão. E o Senhor diz aqui na palavra dele, que nós já lemos no começo: mas aos que são egoístas, que desobedecem à verdade e seguem o mal, ele retribuirá com ira e desprazer.
A Bíblia fala que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas você tem livre-arbítrio. Mas eu quero é Deus, a nossa escolha é o Senhor. Eu quero a cada dia, e você também quer, meu amado, a cada dia, ter as nossas vestes resplandecentes, ter as nossas vestes alvejadas pelo sangue de Jesus, vestes limpas, vestes que um dia que nós tivermos que nos encontrar face a face, nós possamos ser recebidos como vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As nossas vestes não podem estar contaminadas com esse sistema mundano que nós estamos vendo aí. O que o diabo tem pregado através da mídia, da televisão, tirando os valores da palavra de Deus, destruindo, querendo destruir a família, valores contrários à palavra, valores que vêm do inferno, querer colocar em nós goela abaixo, para que nós venhamos achar normal, para que nós venhamos achar que é a evolução do mundo. Mentira, engodo de Satanás. A nossa regra está aqui na palavra do Senhor, e é aqui que nós temos que nos basear. Então, nós não podemos ficar somente com aquilo que gostamos da palavra de Deus, só o lado bom. Nós temos que abraçar a coroa, mas também a cruz. As aflições deste mundo são a cruz, as renúncias que nós temos que fazer para servir ao Senhor e agradá-lo. A palavra de Deus diz lá em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um ato contínuo. Até o dia que Ele vier para nós, vier nos buscar de alguma forma. Nosso compromisso com Deus nos dá firmeza. A única maneira, meus queridos, de nós perseverarmos, de não retrocedermos na caminhada e no nosso ministério cristão, é por meio de um compromisso sério com Deus. Sabe por quê? Porque nós somos a noiva e aguardamos o nosso noivo. E quando nós somos noiva do Cordeiro Santo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. Nós temos que andar ataviadas e adornadas, sem rugas, sem manchas e nem mácula. Porque nós estamos aguardando o Santo. Nós estamos aguardando a nossa chamada. Nós não sabemos quando seremos chamados. Eu costumo dizer que nós temos uma senha. Todos nós temos uma senha. Um dia essa senha vai ser chamada, seja pela morte ou através da vinda do Senhor. Mas nós, como noiva do Cordeiro, nós somos a igreja. Quando nós temos um relacionamento de profunda intimidade com o Senhor, nós conseguimos vencer, nós conseguimos perseverar. É esse relacionamento, é essa comunhão com Deus que nos faz ficar firmes, porque todos somos pó, todos somos carne, mas nós não podemos andar na carne, nós temos que andar no Espírito, e há uma guerra entre a carne e o Espírito, mas o Espírito tem que prevalecer. Nós temos que ser forte, nós temos que viver em fidelidade ao Senhor, em busca da face do Senhor, né? Como a nossa irmã mesmo falou aqui no começo, e nós falamos isso toda sexta-feira, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o nosso semelhante, não é contra ninguém da nossa casa, nem do nosso trabalho, nem da onde a gente estiver. A nossa luta é contra o inimigo da nossa alma. Então, essa mesma palavra que está lá em Efésios 6, um dos primeiros versículos lá, do versículo 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só o Senhor pode nos fortalecer. Só através da força dEle, Ele segurando nas nossas mãos, nós vamos conseguir caminhar
nesse caminho santo, até nos encontrarmos com Ele em glória. E o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da igreja da Galácia, e ele disse: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Isso está lá em Gálatas 6:9. Aqui o apóstolo Paulo emprega uma palavra grega, que é egkakomen, não sei se é assim que diz, ekakomen. Essa palavra é para a palavra não cansemos. Mas o sentido original desta palavra traz a ideia de desistir, de cansar, de desesperar, né? De perder a coragem, de acovardar-se. E nós sabemos que nós estamos vivendo muitas lutas neste tempo presente. As coisas diante dos nossos olhos, diante do que ouvimos, não são boas, são tristes. Nós temos vivido dias de angústia, de luta, não é? E muitas vezes, a tendência do ser humano é querer desistir. Ah, irmã, mas eu estou orando tanto, irmã, por uma causa. Tem anos e anos e anos, irmã, que eu estou orando. Eu estou cansada de orar. Eu estou numa luta pesada, né? Eu não vejo uma coisa palpável. Eu não vejo uma resposta. Eu não vejo uma mudança. A tendência do ser humano é cansar, é desistir. Nós somos fáceis para desistir. Nós somos fáceis para se cansar, né? Porque a nossa visão é muito pequena. A nossa visão é muito aqui. Nós não temos visão de eternidade, nós somos limitados. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós agimos pelo que vemos, não é? Ah, eu orei um dia, orei 2, orei 10, nada aconteceu, vou parar de orar, não vou mais orar. Eu tenho uma campanha com a minha mãe todos os dias. Todos os dias. Se não me engano, já vai fazer 4 anos. Por algumas coisas. E nós não tivemos resposta ainda. Mas eu sei que o Senhor está ouvindo. Porque Deus trabalha no Kairos. Não é no Cronos, que nem nós. Nós vivemos no Cronos, no tempo daqui. Nós não sabemos nada, irmãos, do que vai acontecer daqui 1 segundo. Mas Deus, como Ele tem a visão soberana, Ele é soberano, a visão do tempo Kairos. Para Ele o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então não importa, nós não podemos desistir. Nós temos que perseverar. Ele ouve. Ele pode não ter respondido ainda, mas Ele está ouvindo. Ele não tem os ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Quando nós buscamos ao Senhor na nossa fé, em gratidão, em comunhão, com todo o nosso coração, Ele ouve e Ele responde no tempo dEle. Não é no meu tempo, não é no nosso tempo. Senhor, está demorando. É no tempo dEle. Ele vai nos recompensar de alguma forma. E se não for aqui, vai ser com Ele. Glória a Deus por isso. Nós não podemos cansar. Tem irmãos que citou aí 20 anos que oram. Outros oram há 10. Para nós o tempo é muito longo, né? 10 anos é muito tempo. Sem uma resposta. 4 anos, todo dia. E eu vou falar para você, eu já até perdi as contas, porque eu não estou mais preocupada com o tempo. Para mim é um prazer estar com a minha mãe, ter ela comigo todos os dias, para buscarmos ao Senhor. Então, muitas vezes,
nessa caminhada, o Senhor nos desperta para detalhes, meu querido. Para detalhes que muitas vezes passa desapercebido. Deus é Deus de detalhes. Deus é um Deus minucioso. Ele é perfeito em tudo que faz. Então eu louvo a Deus porque eu tenho a minha mãe convida comigo para orarmos juntos. Não importa. E dentro dessa campanha a gente coloca outras pessoas, pedidos de orações, né? Não só pelos nossos. Muitas vezes o nosso a gente nem lembra. A gente ora pelos... Você vê? Então isso é o que o Senhor quer. E Ele vai mantendo a gente. Mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da vida da Andréia, da família, da nossa igreja, do nosso país, do mundo. Ele não perdeu o controle. E é tudo no tempo dEle, conforme a vontade dEle. Eu nunca vi uma pessoa que orasse por uma causa, assim com empenho, com devoção, que assim perseverasse, fosse, como que eu vou pôr a palavra? Fosse assim, se arrependesse, ou fosse envergonhado, ou não tivesse a sua oração respondida. Eu nunca ouvi isso. Porque a palavra de Deus fala que Ele honra aqueles que buscam. Então, meu querido, o Senhor vai te honrar. Não importa o tempo que você está orando, que você está buscando. Eu sei que é difícil, eu também sou humana. A gente também tem dia que está desanimado, que está sem forças. Que a gente fica olhando muitas vezes as circunstâncias e deixa de olhar para o alto. Aí a gente dá umas tropeçadas, né? Então, não desanime. Fica firme. Se fortaleça no Senhor e na força do teu poder, né? A luta é pesada, mas nós não podemos perder o alvo, que é o de completar a nossa carreira. Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus? Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então a Bíblia está falando aqui, nessa carta aos Hebreus, que o pecado ele anda nos rodeando bem de perto, não é assim? Muito perto. Né? O pecado nos rodeia, ele bate a porta. Mas nós temos que correr com paciência, em sentido contrário a ele. E com paciência a carreira que nos está proposta. Nós corremos sentido contrário ao pecado, para alcançarmos a vitória com o Senhor. Né? Então, aqui está mostrando que o Senhor nos fará triunfar. Se você voltar, depois eu quero que você leia como uma tarefinha aí na sua casa, o Hebreus 11. Eu amo esse capítulo de Hebreus 11, porque fala dos heróis da fé. Gente que era gente como a gente, de carne e osso. Não eram super-homens, não eram mulheres maravilhas. Eram pessoas com sentimentos, com dores, com angústias, com emoções, como nós. Fracos, né, no sentido de ser humano em relação a Deus, né? Mas olha, se você ler todo o capítulo, são exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Então, e eu quero ler o versículo 34 até o 38 de Hebreus 11, para que venha fortalecer a nossa fé nesta tarde. Para que você, quando terminar essa live, você possa ter tomado uma injeção de ânimo do céu sobre o teu coração, sobre a tua vida, meu querido. A palavra de Deus diz assim, ó, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Eram pessoas como nós.
As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Homens que o mundo não era digno, entregaram vidas, sofreram, foram mortos de maneira terríveis, de extrema dor, mas estão na cadeia dos heróis da fé. Pudesse pôr os quadros, né? Teriam todos os quadros da foto de cada um que venceram pela fé. É essa fé que o Senhor quer de mim e de você. É essa fé que o Senhor aceita. Porque aqui no rodapé, a palavra de Deus é clara, né? Que essa fé, que essa fidelidade que o Senhor quer de nós, para nos levar a fazer grandes coisas para Deus. Então, meus queridos, a nossa fidelidade a Deus aqui não garante uma vida de mar de rosas. Pelo contrário, quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais nós sofremos perseguições. Então o Senhor não nos dá garantia nenhuma que se nós estivermos com Ele em fidelidade, nós vamos ter um mundo de mar de rosas, sem problemas, sem lutas. Você vai estar só em alegria. Não. O que Ele nos garante é que através dEle nós somos mais que vencedores. O que Ele nos garante é que em meio à luta que nós passarmos, seja qual for, Ele está conosco. Nós temos a paz, aquela que o Senhor disse no começo do versículo 33 do capítulo 16 de João. É essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que o Senhor quer nos dar, né? Então, nós vamos triunfar, que é através dessa fé, que crê nas realidades espirituais, que leva a justiça, que busca Deus, que obedece os mandamentos de Deus, que vive segundo as promessas de Deus. Então, meus queridos, qual que é essa fé? A fé que inclui arrependimento dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós não desejamos mais voltar no pecado. Nós sentimos pesar, nós sentimos tristeza pelo pecado que cometemos, porque nós amamos ao Senhor e queremos agradar ao Senhor e queremos fazer aquilo que Ele se agrada. É como um relacionamento, né, de marido e mulher, de filhos e pais. Quando a gente ama, a gente quer agradar, né? A gente quer fazer tudo para não contrariar a pessoa, mas não é uma obrigação, é um prazer. Então, essa fé inclui obediência a Deus e a sua palavra. Essa fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Deus. Toda atividade de vida cristã, desde o início até o fim, depende dessa graça divina, que é a fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível nós nos achegarmos a Ele, né? Através da fé. A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé. A fé, ela vem de nós, do lado humano, para nós podermos receber a nossa salvação. É nós que temos que dar este passo de fé para recebermos o Senhor, a graça da nossa salvação. Então, ela é uma parte humana, né? Nós nos achegamos. Então, em Cristo, nós podemos todas as coisas. No Senhor nós podemos vencer. No Senhor nós podemos ser mais que vencedores, né? No Senhor nós temos essa garantia de vitória. O nosso compromisso nos faz perceber as necessidades da obra. Qual que é?
fazer o bem, viver os frutos do Espírito, cumprir os propósitos de Deus. E ajuda a nos mantermos firmes nessa visão, nessa direção que o Senhor nos dá. Quantas vezes, meus queridos, nós nos sentimos desanimados, né? Nos sentimos sem forças para fazer as coisas, né? Não encontramos muitas vezes os resultados que nós queremos. Muitas vezes as pessoas sentem a falta de reconhecimento, de gratidão, principalmente entre os familiares da casa, não é assim? E às vezes a pessoa está buscando, está batalhando, e ela não vê esses resultados diante dos seus olhos, né? Ela não vê. E daí ela vai cansando, ela vai ficando fraca, né? Por isso que nós temos que manter um relacionamento diário com Deus. Porque através da oração, através da leitura da palavra, através da busca a Deus, nós temos essa força. Né? A Bíblia fala que no Senhor nós podemos vencer. Mas como? Buscando a Ele. Através do Senhor, no tempo dEle. Nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando o Senhor vê que nós nos esforçamos, que nós estamos empenhados, Ele vem nos ajudar. E como nós andamos por fé e não por vista, nós não temos que ver, nós temos que crer. A fé é você crer naquilo que você não vê, no invisível. E através, então, quando nós olhamos para Jesus, está aqui em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então, esses que estão no capítulo anterior, que são os heróis da fé, eles suportaram também as afrontas, o desprezo, a morte. E eles estão com o Senhor. E está garantida a sua vida eterna com Cristo. E nós que estamos aqui ainda com vida nessa terra, nós temos a chance de termos essa vida, de sermos como os heróis da fé, de buscarmos ao Senhor, de andarmos com Ele em fidelidade, em comunhão. Isso, o relacionamento com Deus, gera a força que nós precisamos. A brasa precisa estar no fogo para se manter acesa. Se você tirar uma brasa do fogo, ela vai se apagar. E assim somos nós na vida espiritual. Se nós não tivermos um relacionamento diário com Deus, de vida com Deus. Não é só quando eu venho na igreja que eu oro. Não é só quando eu venho na libertação que eu me revisto. Não é só quando eu venho aqui, aí eu busco a Deus. Lá fora eu nem lembro que o Senhor existe. Eu vou vivendo o meu dia envolvida nas minhas coisas. E eu levanto e não oro, eu deito e não oro. Eu passo o dia, eu nem me lembro. Como que você quer ter uma vida de força no Senhor? Não. Um casal, se eles não tiverem um relacionamento, se eles não conviverem, se eles não tiverem diálogo, se eles não tiverem afinidade, se eles não agradarem um ao outro, se eles não buscarem as renúncias daquilo que desagrada, aquilo que não dá certo no relacionamento, como que eles vão viver juntos? Não vive. E assim somos nós somos a noiva. Então nós temos que ter um relacionamento com Deus diário. Eu tenho que orar na minha casa, eu tenho que orar aonde eu estiver. Eu tenho que estar com a minha mente ligada no trono. A Bíblia fala de orar sem cessar. É essa comunhão espiritual. Eu posso estar fazendo qualquer coisa. Eu tenho que estar com a minha mente ligada no Senhor. Lembrar dos versículos. Dar glória a Deus. Agradecer a Deus pelo que temos, pelo que somos, porque 100% vem dele, nada é mérito nosso. Só um espírito grato já faz as bênçãos do Senhor descer. Às vezes você não precisa pedir nada.
É muito ruim quando uma pessoa chega na presença de Deus e só fica pedindo, não é? Você tem vontade de sair fora. E você acha que com Deus é diferente, embora Ele seja o nosso Pai amoroso? Eu não posso entrar na presença de Deus só para pedir. Eu tenho que entrar na presença do Senhor para agradecer, para exaltar o nome dEle, para dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto a gente necessita e quer a presença dEle, o quanto a gente não pode viver, não quer viver sem Ele. É isso, e não pedir apenas. Então, meus queridos, tem uma frase que eu trouxe para deixar para nós, e eu já quero concluir essa palavra, uma frase para você pensar. Não é uma frase bíblica, é uma frase de uma pessoa, até eu nem sei quem é o autor dessa frase, não sou eu. A palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus, desculpa, essa frase dessa pessoa não é a palavra de Deus. Essa frase diz assim: você nunca é um fracasso até que desista. É forte essa frase. Você nunca é um fracasso até que desista. Então, se você não desistiu, mas ainda não recebeu aquilo que você quer, ainda não viveu aquilo que você quer, você não é um fracassado. Você não é uma fracassada. Você está buscando, você está lutando. Então, você é mais que vencedor. Guarde isso na sua mente, porque a nossa mente é a sede das nossas batalhas. O inimigo vem nas nossas mentes para fazer a gente desviar-nos do caminho, para fazer a gente... Ele traz coisa diante dos nossos olhos para que a gente desvie, para que a gente sucumba, para que a gente saia da presença de Deus. E, não vai dar certo mesmo, já estou orando, tanto tempo não resolve, eu vou largar a mão disso. Não, você é mais que vencedor, então não desista, porque a vitória já está ganha. Nós temos a vitória já ganha. E, por mais difícil que seja, sempre é muito cedo para desistirmos. Pela fé, podemos tirar forças da fraqueza. Nós vemos aqui no capítulo 11 de Hebreus. Não estamos livres de lutas. Contudo, a Bíblia nos garante que Deus sempre nos sustentará com as suas mãos. Vamos ver o último versículo desta tarde. Está em 2 Coríntios. Se você tiver oportunidade, pode abrir a sua Bíblia aí, senão você só me escuta e depois você leia. 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler o versículo 4, não, 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 7, 8 e 9. Então, olha assim, para você se fortalecer agora. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, o Espírito de Deus que habita em nós. Nós somos o vaso de barro, mas nós temos o tesouro que é o Espírito de Deus, que nos fortalece, que nos ajuda, que intercede por nós nas nossas fraquezas, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E eu vou ler o 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Que esse versículo possa te dar força, te dar ânimo, sabendo você que nós vamos vencer, que nós já vencemos, que nós estamos triunfando em Cristo.
que nós não vamos desistir, que nós não vamos retroceder 1 milímetro sequer da nossa caminhada aqui, até o dia do nosso encontro com o nosso amado. E nós vamos, como igreja do Senhor, estarmos revestidos de poder, de autoridade, para que nós possamos dizer não ao pecado, não às inverdades, não à mentira, não às obras da carne, para que nós possamos estar firmes, inabaláveis no Senhor. Que o Senhor possa abençoar o teu coração, meu querido, nessa tarde, a tua vida. Que o Senhor possa te fortalecer nele, na força do seu poder. Que o Espírito de Deus possa completar no seu coração essa palavra, essa obra. Fica firme, fica firme. Você vai ver a glória do Senhor sobre a tua vida. Eu vou estar orando agora para nós encerrarmos esse culto e falando para você que nossa igreja está em campanha de oração pela nossa nação, né? Começou do dia 1º, vai até o dia 7. Hoje, se não me falha a memória, é às 9h30 da noite. Mas se você está em um lugar que você não possa vir ao templo, ore na sua casa. Esteja em clamor pela nossa nação, esteja em clamor para que o Senhor venha salvar a nossa nação, para que o Senhor venha sarar a nossa nação. Ore pelo nosso presidente, para que o Senhor capacite, instrua, guarde a vida dele, porque ele foi colocado aqui nessa nação pelo Senhor. Ore por Israel, ore pelo Afeganistão, pelas demais nações que também estão passando por muitas lutas e necessidades. Vamos orar, meus queridos, pelos cristãos que estão espalhados por esta terra, para que nós possamos estar fortalecidos, para que o dia que nós tivermos que provar a nossa fé, nós não venhamos a negar o nome do Senhor. Se um dia a perseguição chegar, que nós não venhamos a retroceder, que nós não venhamos a negar a nossa fé, mas que nós venhamos a estar firmes e inabaláveis do Senhor. Senhor, nesta tarde, eu quero te louvar, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Eu quero agradecer, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, nos tem guardado, nos tem livrado. O Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, porque nós temos que te buscar por quem Tu és, não pelo que o Senhor pode nos dar. E eu quero te louvar por cada vida que está conosco nesta live. Quero, Senhor, pedir a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, que eles não venham a desistir, que eles não venham a desfalecer, mas que eles possam ser renovados nesta tarde, Senhor, na força do Senhor. A palavra diz que ao fraco eu sou forte. Então nós declaramos, Senhor, uma palavra profética sobre nós: em Ti nós somos fortes, em Ti nós vamos vencer, Senhor, em Ti somos mais que vencedores. Nós não vamos retroceder, nós vamos caminhar, Senhor, com os nossos olhos postos em Ti, porque de Ti vem o nosso socorro. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso baluarte, Senhor. Nós não temos outro Deus além de Ti, e nós não temos a quem recorrer, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu te glorifico, meu Deus, por cada vida, cada nome aqui, cada família representada. Se houve aqui, Senhor, nomes para oração, o Senhor é sabedor. Que o Senhor possa entrar, ó Deus, com providência nessas vidas. Que o Senhor possa entrar com providência nos lares, curando, libertando, salvando, livrando, Senhor. Pai, se há alguém, meu Deus, que está enfermo, o Senhor possa entrar com a cura, Pai, com o bálsamo de cura. Se há algum coração enlutado, abatido pela morte de um ente querido, um familiar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga o consolo que vem dos céus, através do Teu Espírito, ó Deus, trazendo vida, Senhor, trazendo paz, a shalom do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo. Mais uma vez oramos pela nossa nação. Pai querido, venha sarar a nossa nação, venha salvar a nossa nação, porque a nossa nação pertence a Ti. O Senhor é dono do Brasil,
O Brasil pertence ao Senhor. Oramos por Israel, para que haja paz nos muros de Jerusalém. Oramos pelo Afeganistão. Oramos, Senhor, pelos cristãos espalhados por esta terra. Senhor, que eles sejam fortalecidos no Senhor. Que, Senhor amado, a força que vem do Senhor, aquele Espírito Teu, Senhor, guarde, Senhor, essas vidas em Ti, que o Seu Espírito de alegria, de vida, de fortaleza, de ânimo, Senhor, de força, seja derramado sobre nós, Pai, porque nós não podemos, Senhor, viver se o Senhor não estiver conosco. Nós não queremos viver se não for para servir ao Senhor, se não for para andar de acordo com o Teu querer. Por isso, Senhor, nos entregamos no Teu altar e Te engrandecemos nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nessa tarde, meu amado. E que você fique firme a cada dia no Senhor. Amém.